Se no episódio anterior a gente falou sobre instituições como as regras do jogo, hoje eu quero ir um passo além e falar sobre quem se compromete a jogar conforme essas regras, mesmo quando ninguém está olhando. Você provavelmente já ouviu a palavra compliance em manchetes ligadas a escândalos de corrupção, grandes empresas, lava-jato, mas a verdade é que no dia a dia, compliance está muito menos no noticiário e muito mais em decisões aparentemente banais, como o que a empresa decide fazer com aquele contrato que aceita ajustes por fora, ou quando a área de compra se depara com um atalho em licitação, ou quando um canal de denúncia é realmente testado. Compliance é a cultura que tenta responder a uma pergunta simples e, ao mesmo tempo, bem incômoda. O que a gente faz quando ninguém está vendo? Eu sou a Ana Carolina e este é o Entre Linhas, o podcast da Inteligov. E hoje a gente vai dar um panorama completo do compliance, como ele chegou ao Brasil, o papel de quem trabalha com isso e, principalmente, o que mudou nos últimos 10 anos sob a pressão da nossa legislação anticorrupção. Vamos começar pelo básico, porque compliance virou uma daquelas palavras que todo mundo usa, mas nem sempre quer dizer a mesma coisa. O termo vem do verbo em inglês to comply, que é agir em conformidade, cumprir, estar de acordo com normas e regras. De forma bem direta, compliance é o conjunto de mecanismos para garantir que uma organização haja em conformidade com leis, regulações e normas internas, desde a legislação anticorrupção até regras de proteção de dados, como, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados. Prevenção à lavagem de dinheiro, saúde e segurança do trabalho, regras setoriais, políticas internas de conduta e assim por diante. É uma área que nasceu no campo da administração e da gestão de riscos, como uma ferramenta para estruturar controles, reduzir fraudes e evitar multas. E depois foi ganhando espaço no direito, especialmente quando começou a ficar claro que violar regras podia custar muito caro, tanto em dinheiro quanto em reputação. Na prática, um programa de compliance inclui coisas como códigos de ética e de conduta que não são apenas um PDF esquecido no Drive, políticas claras sobre o que é aceitável ou não em relacionamento com o poder público, treinamentos frequentes e canais de denúncia confiáveis e, principalmente, um desenho de governança em que a alta administração assume que jeitinho não é modelo de negócio. E aqui já dá para fazer a ponte com o episódio anterior. Se instituições são as regras do jogo, compliance é a garantia de que essas regras funcionem e sejam cumpridas. Embora hoje o tema pareça super contemporâneo, a preocupação com compliance não nasce nos anos 2010. Ela vem sendo construída há mais de um século, com marcos espalhados pela história. Alguns autores apontam o início do século XX, com a criação do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, e a necessidade de trazer estabilidade ao sistema financeiro. Mais à frente, no fim dos anos 70, vem um divisor de águas, o Foreign Corrupt Practice Act, o FCPA, uma lei americana que passou a proibir empresas e cidadãos dos Estados Unidos de subornar autoridades estrangeiras para obter vantagem em negócios. Hoje isso parece absurdo, mas aparentemente já foi ok o suborno em algum momento da história. Esse movimento se internacionaliza com a Convenção Antissuborno da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a famosa OCDE, de 1997, que cria padrões obrigatórios para criminalizar o suborno de agentes públicos estrangeiros em transações internacionais. A partir daí, compliance deixa de ser boa prática e passa a ser uma resposta a um ambiente regulatório cada vez mais exigente.
Nos anos de 1990 e 2000, entram em cena as legislações de combate à lavagem de dinheiro e uma série de obrigações para bancos e instituições financeiras estruturarem áreas específicas de compliance e prevenção a ilícitos. Ou seja, antes de virar moda em apresentações de PowerPoint, compliance já era, lá fora, uma forma de sobreviver no mundo em que corrupção e lavagem de dinheiro passaram a ser tratados como crimes globais, com impacto direto em empresas. Mas e no Brasil, como essa história chega? Num primeiro momento, o fim dos anos de 90 e começo dos anos 2000, quem puxa o movimento são as instituições financeiras. No setor público, o debate ganha forma com códigos de ética para servidores e alta administração federal. O grande marco recente é a Lei nº 12.846 de 2013, a famosa Lei Anticorrupção Empresarial, que institui a responsabilização objetiva das empresas por atos de corrupção. Essa lei faz duas coisas importantes ao mesmo tempo: endurece de forma inédita as sanções e cria um incentivo direto para a adoção de programas de integridade. E aqui está o ponto-chave do nosso panorama. A lei prevê que a existência de mecanismos internos e a aplicação efetiva de códigos de ética podem atenuar sanções. Isso foi detalhado logo depois pelo Decreto número 8.420 de 2015, que listou os parâmetros que um programa de integridade deve ter para ser considerado real e eficaz. Na década seguinte, o compliance deixa de ser um luxo de multinacional. A Controladoria Geral da União, a CGU, publica guias práticos e, como apontam especialistas no tema, a exemplo de Ana Paula Candeloro e Maria Balbina Riso em Compliance 360, o desafio passa a ser a transição do compliance de papel, que só existe no documento, para o compliance efetivo, onde a integridade se torna cultura e não apenas uma exigência. Em resumo, se a gente olhar só os últimos 10 anos, o compliance entra no vocabulário de empresas médias e órgãos públicos, pressionando não só pela lei, mas pela urgência de se adequar a novos padrões éticos. Tá, mas na prática, quem trabalha em compliance faz o quê? Claro que isso varia muito de organização para organização, mas dá para desenhar um núcleo comum de funções de forma bem resumida. Primeiro vem o mapeamento de riscos, entender onde estão as maiores chances de violar as leis. Depois, a normatização, que é transformar esses riscos em políticas claras e procedimentos internos. Na sequência, o treinamento e a cultura, que é traduzir isso para o dia a dia da empresa, terminando com um canal de denúncia e apuração de irregularidades, para investigar de fato e dar consequência aos problemas encontrados. Os perfis profissionais variam, de advogados, administradores, auditores, economistas, gente com background em risco e governança. O ponto comum, no entanto, é a capacidade de ler normas e negociar processos. Como afirma um dos especialistas da área, Wagner Giovannini, o profissional de compliance atua como um agente de mudança cultural. Ele precisa ser capaz de evitar a visão de a área do não e, em vez disso, mostrar como a organização pode dizer sim aos negócios, mas de forma correta, ética e sustentável. Se a gente olhar o mapa, dá para dizer que o Brasil avançou muito em 10 anos. Temos marco legal específico, guias oficiais, empresas mais maduras, mas isso não significa que o problema está resolvido. Um dos desafios é o persistente compliance de papel. Empresas que criam códigos e políticas só para cumprir tabela com a exigência, sem implementação real. Outro é a assimetria entre grandes corporações e pequenas e médias empresas, que muitas vezes não têm equipe dedicada nem clareza de por onde começar esse processo. No setor público, existe o desafio de levar programas de integridade para além da esfera federal, chegando a estados e municípios.
Há também uma expansão de fronteira. Hoje, o compliance não se limita à corrupção. Ele se cruza com a LGPD, com ESG, que é o ambiental, social e governança, com diversidade e inclusão, com governança algorítmica. E por trás de tudo isso permanece a mesma pergunta incômoda: o que a organização faz quando ninguém está olhando? Você pode estar pensando, ok, mas o que tudo isso tem a ver com relações governamentais e advocacy, que é a praia de quem acompanha aqui o Entre Linhas? Mas tem tudo a ver. Um bom programa de compliance organiza a forma como a organização se relaciona com o poder público, define regras para encontros com autoridades, participação em audiências e atuação em associações. Isso reduz risco jurídico e reputacional. Ao mesmo tempo, profissionais de relações governamentais são quem leva para dentro da organização a leitura do ambiente político e institucional, ou seja, novos projetos de lei, mudanças regulatórias e interpretações atualizadas das leis. É aqui que plataformas de monitoramento como a Inteligov ajudam a transformar esse universo de normas, projetos e decisões em informação acionável. Além disso, por meio do módulo de stakeholders, a plataforma facilita a verificação do cumprimento das políticas de integridade no momento das interações com autoridades, permitindo o registro detalhado desses encontros e tornando todos os processos de relacionamento com o governo integralmente auditáveis. Dessa forma, o compliance se torna prático e monitorado, para que o time de compliance e de relações institucionais e governamentais não sejam pegos de surpresa quando as regras mudam. Então, nós podemos dizer que compliance não é sinônimo de planilha, muito menos de burocracia. É uma forma de responder de maneira estruturada à pergunta: como a gente quer fazer negócios, prestar serviço e atuar na esfera pública num país que ainda está aprendendo a lidar com a corrupção, a transparência e a confiança institucional? Nos últimos 10 anos, o Brasil deu passos importantes nessa conversa, caminhando para um lugar em que a integridade é parte real dessa estratégia. E você pode fazer parte disso. Esse foi mais um episódio do Entre Linhas. E se você atua com compliance, integridade, relações governamentais ou simplesmente se interessa por como o país se organiza, compartilhe esse episódio com alguém que também está tentando navegar nesse ambiente. E eu te espero no próximo programa.